E aí, meus amigos, direto aqui do Fórum GD, edição Campo Grande, 15ª edição, falando de energia, né? E o Fórum fala de geração distribuída como um todo. Não poderia faltar a participação numa fonte tão importante, que é resíduos, hoje com o presidente da ABREM aqui, do meu lado, Yuri Schmidt. Seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que você está? Muito bom. Então tá bom. Satisfação estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Com certeza, a gente precisa falar muito e o público entender exatamente o quanto essa fonte é tão importante para compor a nova matriz energética. E a gente fala, quando a gente fala muito de solar, muito de eólica, biomassa, hidrogênio, o que nós podemos hoje falar da evolução da fonte de resíduos? Então, a fonte de resíduos, a geração por meio do resíduo, que é feito por meio da combustão, da incineração, que gera a recuperação energética desses resíduos num processo de uma termoelétrica, ela tem muitas vantagens, né? Falando do setor elétrico, são térmicas que operam com 95% de fator de capacidade, ou seja, operam na base, garante a estabilidade, a confiabilidade do sistema elétrico e no centro de carga. São usinas que podem ser instaladas no centro de uma cidade para reduzir os custos do transporte do lixo urbano, as emissões de gás de efeito estufa que estão associadas a esse transporte e principalmente injetando energia aonde é consumida. Então você também não tem perdas elétricas. Então ela é geração distribuída por concepção por sua própria natureza. A ANEEL tem criado inclusive regulações para a contratação dessa geração distribuída. As vantagens, principalmente os custos que são evitados, né? Hoje a gente está falando de uma fonte que evita o custo do transporte do lixo, evita o custo da transmissão da energia elétrica, evita o custo da saúde pública e do meio ambiente. Para cada R$3 que são investidos, né, na verdade, para cada R$1 que a gente investe em waste to energy, a gente economiza R$3. É 1 para 3. No saneamento é 1 para 4, a nossa conta é 1 para 3. 2 seria meio ambiente e 1 seria saúde pública. Para vocês terem uma ideia, o Brasil gasta 5,5 bilhões por ano no tratamento de saúde de pessoas que tiveram contato inadequado com o lixo. E o dobro nós gastamos no meio ambiente. Os aterros sanitários, os aterros, os lixões, eles deixam um passivo ambiental enorme para muitas gerações ainda. E isso é uma dificuldade que os países desenvolvidos estabeleceram, que para grandes metrópoles, regiões metropolitanas, cidades com mais de 500, 700 mil habitantes, como Campo Grande, que tem 1 milhão de habitantes, nós precisamos gerar energia a partir dos resíduos. Essas são as melhores práticas, mas claro, é a fração não reciclável dos resíduos. A fração reciclável é melhor que o recicle, para que eu não precise tirar esses produtos da natureza para poder fazer a industrialização novamente dessas embalagens, desses produtos que viram resíduos depois do consumo. Então, a recuperação energética ela é muito importante para o tratamento térmico e também a saúde pública e o meio ambiente. Então, nós estamos falando de uma fonte que ela é muito importante, mas ela tem uma pequena participação na matriz energética. A gente pode chegar aí no máximo a 3% da matriz elétrica, 3,5%, se a gente fizer muitas usinas no Brasil, com mais de 50% aí do resíduo urbano, que é o que é feito nos países desenvolvidos. No mais, a gente vai ter a reciclagem orgânica, a reciclagem de materiais, que vai, juntos com o tratamento térmico, eliminar a necessidade de aterros sanitários, como na Alemanha, que desde 2005 é proibido o aterro sanitário. Então lá só vai para o aterro os materiais inertes que não trazem emissões líquidas nem gasosas, né? Tá, então tá bem claro a explicação. O correto é nós nos livrarmos dos aterros. Eles geram passivo ambiental, geram problemas de contaminação cruzada com as pessoas tendo acesso àquele lixo. E você falou muito bem, você não está substituindo uma coisa pela outra. A fração reciclada, ela continua valendo, ela continua sendo antes da etapa da chegar no incinerador. E quando a gente fala dessa parte de reciclar, mas isso não gera poluição, isso não gera problema também para o meio ambiente? Hoje não, né? Hoje a tecnologia que a gente tem para gerar energia através dos resíduos que não são reciclados, eles são muito satisfatória a tecnologia hoje. Tem até exemplos que a gente conversou aqui. Exatamente. Na Suíça, onde mostra muito bem que isso pode ser dentro de uma área urbana e que não gera poluição daquela usina. Exatamente. Eu, por exemplo, essa semana nós estamos terminando de fazer a revisão do texto do Dr. Marcos Castaldi, ele que é
presidente do Waste to Energy Research and Technology Council dos Estados Unidos, eu sou presidente do WTRT do Brasil. Nós estamos finalizando a tradução do texto Scientific Truth About Waste to Energy, ou seja, verdade científica da recuperação energética de resíduos. Esse texto traz dados muito atuais, com muitas referências bibliográficas de artigos científicos revisados por pares, que mostram que essas usinas que operam há mais de 30 anos, elas não têm trago nenhum problema à saúde pública, em questões de aumento de índice de câncer e qualquer outras questões relacionadas a essas emissões atmosféricas. Muito pelo contrário, elas trazem muitos benefícios para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, por isso que são as melhores práticas que num sistema integrado e sustentável de gestão de resíduos, o papel enorme que o Waste to Energy tem para agregar valor à sociedade. Então, assim, as emissões, elas passam por sofisticados sistemas de tratamento dos gases, filtros de manga, filtros com injeção de cal, bicarbonato, filtros com carvão ativado. E esses filtros, eles tiram completamente as emissões. Pra você ter uma ideia, uma churrascaria, ela emite mais dioxinas e furanos e outros componentes cancerígenos do que, em termos proporcionais, do que uma usina Waste to Energy. Então é praticamente irrisório. Hoje na Europa, as dioxinas e furanos, elas são menos de 1% do total que é emitido. E olha que eles têm quase 500 usinas operando. Agora, se você olhar para os veículos, chegam a 35% no total dessas dioxinas. Então, nós estamos falando de um erro numérico, algo totalmente insignificante, dados os benefícios que essa usina pode trazer. Também para resfriamento, para aquecimento e vapor para a indústria. Então, Sim. É uma usina que gera energia elétrica e energia térmica, né? E uma coisa que eu ia te perguntar agora. Recentemente eu fui visitar uma recicladora de alumínio e o consumo é muito alto no Paraná. E a gente estava falando exatamente disso, a viabilidade, como a gente fala de uma planta que gera uma média de 20 megawatts, a gente poderia simplesmente conectar essa usina na proximidade do consumo ali para alimentar essa usina de recicladora de alumínio. Poderia, não poderia? Poderia. Existe na ANEEL o regime da autoprodução, inclusive se for uma indústria que consuma bastante energia, uma usina dessas ela pode atender essa indústria, ela pode também fornecer vapor para uma indústria de papel, por exemplo. Estivemos na Suíça agora, visitando em Lucerne a usina de Waste to Energy da Hitachi Zosen Nova, tecnologia da nossa associada, e nós observamos lá sofisticados sistemas de tratamento, onde nem os metais pesados, por conta da regulação da Suíça, podem ir para um aterro. Então eles fazem em alta voltagem, né, sistemas eletrostáticos, totalmente a separação dos metais pesados, e não vai absolutamente nada para o aterro, né? Então, as tecnologias são totalmente confiáveis e eficientes, e nós temos a possibilidade de lá, por exemplo, o vapor, ele passava para uma indústria de produção de papel e celulose que ficava ao lado, que usava biomassa, né, de madeira, né, resíduo de madeira, cavaco, para o forno e complementando com a injeção de vapor da indústria. Então você tem um processo de cogeração e aproveitamento de calor e também geração de energia elétrica para o sistema. Então o Brasil tem um grande potencial de fazer a combinação industrial com a usina Waste to Energy para reduzir o consumo de energia elétrica e você ter aí processos eficientes, né, onde você aproveita ao máximo essa energia térmica que é produzida. Podemos desenhar uma planta fabril ali, onde a composição dela tem a indústria no meio, Exatamente. Gerando para 3 grupos empresariais, e aí a gente consegue fazer a autoprodução junto à carga. Mas também a gente está falando de uma produção que eu posso também injetar crédito para uma outra unidade consumidora dessa mesma usina, vamos por assim. Isso pode ser feito? Então, as usinas que a gente está conversando, de Waste to Energy, elas têm no mínimo 15 megas de potência instalada. Então, elas não estão enquadradas na micro e mini geração distribuída. Não é possível fazer essa compensação de crédito. Mas com a evolução do Mercado Livre... Isso. Mas se nós tivermos tecnologias menores, isso está sendo desenvolvido lá fora, temos aí algumas empresas com essa tecnologia de incineração de pequeno porte, aí sim isso é possível. 5 mega. Então vai atender municípios menores que podem estar adotando essas tecnologias de tratamento térmico de menor porte, né? Tá, então a gente tem 2 caminhos. Reduzir a tecnologia para 5 mega e atender municípios pequenos, ok, atendo uma grande carga e resolvido o problema, estou na GD. Ou esperar também a oportunidade de colocar uma usina dessa também no Mercado Livre. Posso fazer isso? Exatamente. Nós temos aí mais ou menos 4 possibilidades hoje de contratação de usinas de grande porte, né? Para falar um pouco diferente. São geração distribuída, mas ela não é micro e mini, é outra geração distribuída. Por exemplo,
o leilão de energia nova, né? Nós tivemos um projeto do A-5 ano passado, contratou a Uri Barueri. Nesse ano vamos ter mais 6 projetos que estão em desenvolvimento, 3 deles têm licença ambiental, vão participar do leilão agora do A-5 e A-6 nesse ano. Tem os leilões, aí a distribuidora compra a energia pelo prazo de 20 anos. Essa é uma proposta. Nós temos outra proposta que é a autoprodução, então a gente pode usar eletromobilidade, ou seja, caminhões elétricos que coletam lixo elétricos e também ônibus elétricos, e eles vão se abastecer na própria usina. Então a gente tem um regime de autoprodução e o custo cai 48%, em média de 40% a 48% dos encargos e tributos que não são devidos. Desde 95 o regime de autoprodução ele é isento dessas questões. Então, se for a mesma empresa que faz esses 3 serviços, né, ela pode se beneficiar e viabilizar um projeto com uma concessão municipal de 30 anos. Terceira possibilidade é a chamada pública, a geração distribuída por chamada pública. É uma resolução da ANEEL do ano passado, regulamenta esse assunto, que é ainda muito desconhecido, mas ele permite contratar fontes térmicas sem limite de tamanho, desde que tenha um benefício sistêmico. Então, comprovando para a ANEEL o benefício sistêmico e tendo dentro dos valores de referência, que a gente chama de VRES, e para o RSU é R$ 650 um megawatt-hora aproximadamente, essas fontes podem ser contratadas. Claro, a gente tem uma sobrecontratação das distribuidoras por alguns anos ainda, então isso precisa ser muito bem estudado, porque a distribuidora não pode estar sobrecontratada e o valor não pode ser maior do que o VRES. Então, atendendo essas 2 condições e tendo também a justificativa sistêmica, isso pode. Mas, veja bem, a usina Westpoint, por si só, ela já tem essa justificativa sistêmica, porque ela vai equilibrar a carga, ela vai trazer uma carga de base no centro de uma cidade. Isso traz benefícios para qualquer cidade, né, região metropolitana. Ou seja, Yuri, tem várias modelagens de negócio já em andamento e ainda futuros negócios que ainda vão ser modelados. Isso, e ainda tem no Mercado Livre, que você me perguntou, eu esqueci de falar, que é a 4ª opção. A gente pode hoje, o novo marco de saneamento permite cobrar o valor do custo do serviço na conta de água e na conta de luz. E a gente pode cobrar uma parte na conta de água e uma parte na conta de luz. E aí você consegue distribuir melhor, dar uma melhor alocação de custos e a receita que falta, né, você consegue vender fazer um contrato de longo prazo no Mercado Livre, um PPA de 20 anos, como já é feito para renováveis, a preço de mercado. Então isso é possível também, uma concessão municipal que estabelece um sistema de garantias na cobrança na conta de luz e água e o contrato no Mercado Livre, ou então mesmo a nossa fonte poderia participar disputando com uma térmica a gás ou biomassa, né, sem problemas nenhum. É competitivo. E competitivo. Quando o público está assistindo esse vídeo aqui, ele quer entender o que sobra ali da incineração ali, né, o processo final. O que acontece com isso? Então, de 12% a 15% do que sai é o que a gente chama de escória. A escória são bloquetes de 1 centímetro, mais ou menos, rígidos, que não têm pretos, né, e que não têm contaminação. Esses bloquetes eles podem ser usados na construção civil ou para pavimentação. Sai também de 1 a 2% de cinzas volantes. Essas cinzas têm metais pesados, elas vão para um aterro classe 1. Mas isso também pode ser tratado e pode ser recuperado e até gerar recursos. Hoje muitas empresas estão pegando o que a gente chama em inglês de bottom ash, né, e fazendo o tratamento para recuperar outros materiais valiosos que tem dentro dessas cinzas volantes. Então, basicamente, a gente reduz em 99% o volume desse resíduo. E isso vai fazer que um aterro que vai durar 10 anos possa durar mais de 100 anos, né? Além de reduzir em 99% esse resíduo, esse 1% que sobra, a gente tem essa facilidade ainda de reutilizá-lo. Reutilizá-lo ainda, exatamente. Tá e a gente recupera 2 a 3% de metais ferrosos e não ferrosos, ou seja, e a recuperação desses metais, é isso que eu queria que você falasse. Esses metais não vão gastar toda essa energia na fundição de alumínio, por exemplo, porque eles vão ser reciclados. Então, as usinas também reciclam metais, e isso é muito importante para a economia circular, para fechar o ciclo, né? Onde você tem uma reciclagem energética também. Agora está claro uma parte, a gente conseguiu entender mais sobre a importância da composição energética, o futuro da transição energética e por que uma indústria hoje, uma usina de Western Energy tem que estar dentro do contexto. Exatamente. É isso, Yuri. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço, pessoal. Valeu, gente.